Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenham um dia assim bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, quinta-feira, 14 de maio de 2026, a lição 7 de hoje, ela tem como título Outras perguntas sobre a oração. Eu acredito que todos os cristãos e todos nós já nos deparamos com uma pergunta, com uma indagação, questionando por que nós oramos, né? Se Deus sabe do nosso passado, presente e futuro, por que nós oramos? Bom, a Bíblia responde esse ponto dessas dúvidas, né, que se arrastam sim por muitos anos, principalmente pessoas que não conhecem as Sagradas Escrituras, pessoas que não conhecem a Deus e pessoas que são céticas, né, que fazem essas perguntas. A oração, ela é uma denominação, é uma determinação do próprio Deus para que todos os seus filhos a façam, né? E nós observamos isso ali no livro de Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz ali nessa passagem que os filhos de Deus, né, não precisam andar ansiosos, né, aflitos, porque ela tem um grandioso Deus que eles podem, e todos nós podemos nos relacionar, que podemos ter intimidade através da oração. Não que a oração seja assim necessário para que Deus saiba quem nós somos, o que nós fazemos, né? Mas porque Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele sabe todas as coisas sobre nós. O que Deus deseja é que cada um, através da sinceridade, abra o coração e conte para ele, né? Para ele, que ele possa enxergar o arrependimento dentro de cada coração. E isso nós fazemos numa oração para habilitar a receber o Senhor na nossa vida. A oração não faz Deus descer até nós, como muitos pensam, mas sim nós nos elevamos até Ele, até o tabernáculo celestial, até o trono da graça e buscá-lo, né? Ou seja, clamando ao Senhor para que Ele realmente envie o Santo Espírito e que esse Santo Espírito possa realmente atuar na nossa vida. Deus conhece todas as nossas aflições, Deus conhece os nossos anseios, as nossas preocupações, as nossas necessidades, porque Ele lê cada coração, cada filho seu, porque Ele sabe o presente, passado e futuro. Ainda assim, orar faz bem a todos nós, porque nós aliviamos o nosso coração, as nossas preocupações, e nós temos um amigo, né, que é Deus, para nós contarmos todas as nossas dificuldades. E além do mais, a oração, ela quebra, né, interrompe esses trabalhos, as preocupações que nós temos, e nós passamos um momento assim agradável ao lado do Senhor, e interrompe essa correria do cotidiano que nós temos todos os dias, cheio de problemas. A oração, ela quebra isso. Ela leva-nos a reconhecer que Deus, Ele é o Criador e mantenedor do universo, que Deus, Ele é soberano. Foi Ele que nos criou, Ele nos mantém, e Ele que deseja que nós tenhamos um relacionamento com Ele. E que nós venhamos a colocar nos seus pés todas as nossas dificuldades. Um dos problemas, realmente, para algumas pessoas, que acham que quando ela está bem, quando ela tem dinheiro, quando ela tem saúde, quando ela tem felicidade, tem alegria, ela não precisa orar.
Aí já vem um outro problema que chama-se orgulho, né? Pessoas não oram a Deus pelo orgulho que elas sentem assim e que acham que um dia não terão dificuldades, né? E Deus quer que mesmo nas alegrias nós tenhamos realmente esse coração aberto para falar com o Deus e fazer uma ação de graça, ou seja, ter gratidão a Deus por Ele ter deixado realmente e ter abençoado e essa pessoa está bem, né? A autossuficiência é um problema seríssimo de algumas pessoas e pode ser grandes barreiras para uma vida de oração robusta quando você vai precisar. Se nós realmente pudéssemos perceber o quanto nós necessitamos, quanto nós carecemos de Deus, nós o buscaríamos mais e mais todos os dias, né? Vejam, Daniel, ele orava 3 vezes por dia, e era um homem justo, né? E ele, quanto mais ele orava, mais ele sentia prazer em conversar com Deus. E é assim que Deus quer que você se sinta, né? Porque até os anjos dos céus, eles são perfeitos e adoram o Senhor, e eles louvam o Senhor. Imagine nós que somos pecadores, que precisamos do Criador do Universo para a solução dos nossos problemas, dessa perseguição que o inimigo tem contra nós. Nós precisamos de um Deus que realmente atue e que nos salve realmente das mãos do inimigo. O que realmente fala e é bastante importante nas Sagradas Escrituras, ali em Mateus 5,6, diz que bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça e que procuram através da oração para que Deus solucione problemas para elas. Ou seja, bem-aventurados, ou seja, felizes são aquelas pessoas que buscam o Senhor enquanto elas podem achar, né? E no livro de Hebreus, né, que o apóstolo Paulo diz, a oração ela é realmente um meio, uma conexão com o Senhor, mas para uma pessoa buscar ao Senhor, ela precisa ter fé. Como o próprio Hebreus ali no capítulo 11 diz, Deus ele é o autor e consumador da nossa fé. Na realidade, a fé ela é um dom que Deus dá gratuitamente para aquele que o pede, né? E por isso que você tem que exercitar essa fé. E assim a oração e fé, elas são alinhadas, né? Elas têm uma união íntima, né? Que faz com que a pessoa cada vez mais se fortaleça e possa realmente suplantar as dificuldades. E precisam ser consideradas juntas para que possamos realmente vencer os obstáculos, as deficiências, as aflições, os sofrimentos, as doenças, os problemas que nós temos. Na oração da fé, há uma ciência divina que na realidade é um dom divinal, né? É uma forma que Deus nos dá a cada um quando ele sente no coração a necessidade de falar com o seu Criador. É uma ciência que todo aquele que deseja tornar o trabalho um sucesso deve compreender isto, né? Que a oração é esse meio, é essa forma que nós relacionarmos com Deus. E em Marcos capítulo 11, versículo 24, diz que tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Ou seja, quando nós, através da fé, cremos, né, e oramos, pode ter certeza que você já recebeu, porque a tua fé é que fez esse milagre. A oração nada mais é, meus amigos, minhas amigas, do que falar com Deus, abrir o coração para o Criador do Universo, permitir que Ele, Deus, faça em nós, né, a poda dos defeitos que nós temos, né, para que nós possamos
nessa caminhada junto com Ele para as mansões celestiais, e que Ele guie e nos dirige a nossa vida. A forma mais evidente e segura de ouvir a Deus é unir oração ao estudo das Sagradas Escrituras, assim no momento devocional, geralmente pela manhã, onde você pode clamar a presença do Espírito Santo e ser batizado pelo Espírito Santo naquele momento. Isto é realmente que faz com que a oração chegue aos céus, porque Deus está vendo que você está se esforçando para isso. E assim você pode, nesse momento desse devocional, você esvaziar toda a sua mente e ouvir apenas seus próprios pensamentos, em vez de buscar algo realmente errado na vida. A tua mente fica realmente protegida pelo Espírito Santo. A pergunta que muitos fazem, né? Se Deus é onipresente, onisciente e onipotente, se Ele sabe do nosso passado, presente e futuro, por que nós devemos orar? A oração não tem como objetivo de nos informar a Deus de como nós estamos e quais as necessidades que nós temos. Ele, Deus, sabe de todas as coisas. O que Ele quer é que cada um o faça de livre e espontânea vontade, conforme a sinceridade de cada coração, e falar com Ele. E a oração é um meio do ser humano conectar-se com o Criador do Universo, alinhar a vontade humana com a vontade divina, habituar-se as pessoas a receberem a Deus, né? Que é o grandioso Deus perdoador das falhas que nós temos, já que o pecado no passado, ele nos afastou de Deus, né? E nós podemos estar sim um dia face a face com o Senhor, mas isso será após a vinda de Jesus, porque o pecado realmente nos deixa no momento de nós estarmos face a face, né? Porque senão a glória do Senhor pode nos fulminar. E assim a oração é o abrir o coração a Deus como um amigo, que nós podemos confidenciar todas as nossas dificuldades, fortalecer a intimidade e melhorar o nosso relacionamento com Ele, Deus, dando assim uma autorização, dando assim um livre-arbítrio para que Ele atue em nossa vida, porque Ele conhece o nosso coração e Ele só vai atuar realmente você der e tiver esse livre-arbítrio de decidir que sim, eu quero o Senhor. A oração é a vontade perceptiva ao próprio Deus, que os seus filhos o façam e o busquem em oração, que até Jesus nos ensina a orar em Mateus 6,5, com determinadas formas claras sobre o nosso dever, o privilégio perseverante de se comunicar com o Deus Pai através da oração, e nos eleva ao trono da graça até Deus, realmente através de uma oração realmente com reverência, uma oração realmente com fé, uma oração perseverante. O Criador conhece todos os nossos anseios, as nossas necessidades. E o que o apóstolo Paulo tem é uma mensagem direta quando ele diz lá: não andeis ansiosos de coisa alguma, e tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, que está lá em Filipenses 4,6. Ou seja, através da oração sincera, com palavras humildes, simples, comum, podemos dialogar com Deus, conversar com Deus. E tudo que nós precisamos realmente é ter essa vontade, esse querer de falar com o Senhor. E quando negligenciamos essa tão sublime dádiva, né, que é a oração, de conversar com o nosso Criador, nós pecamos contra Deus e nos tornamos vulneráveis ao inimigo, estagnamos a parte espiritual, até mesmo regredimos nessa parte espiritual. O orar faz muito bem a todas as pessoas. Acaba com esta correria do dia a dia, as preocupações do dia a dia desse mundo, e nos faz reconhecer que Deus ele é soberano, e assim nós nos colocamos diante dele
nos colocamos nos pés do seu Filho chamado Jesus, que Ele é o único mediador entre os homens e Deus, que fala lá em João 14,6. Deus sabe que muitas vezes nós não sabemos conversar com Ele, não temos assim uma palavra correta, mas veja o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8,26. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Está lá em Romanos 8,26. E assim, quando nós não sabemos orar, e mesmo tendo dificuldade, clamando ao Senhor, o Espírito de Santo transforma as nossas orações sinceras, né? E nós acabamos confessando ali diante do Pai, e Ele nos leva até o Pai essa oração. Ele intercede por nós quando não sabemos orar, quando nós fazemos petições como deve ser feito, não fazemos, o Espírito Santo nos ajuda. Às vezes estamos com o ego orgulhoso, inflamado, né? Achamos que tudo está bem conosco e não oramos. Mas por que orar quando tudo está bem? Porque somente a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável para cada um de seus filhos, que diz lá em Romanos 12,2. Ele, Deus, sabe a real situação de cada pessoa, e a autossuficiência e o orgulho são armas de Satanás, que um dia se utilizou desse orgulho para fazer uma rebelião no céu e foi expulso. O orgulho é uma das maiores barreiras para o cristão que quer uma vida de oração, que quer se consagrar. O orgulho nos afasta de Deus, faz separação. A fé é um componente primordial, como Paulo diz lá em Hebreus 11,6, que ele diz lá: sem fé é impossível de agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, que está lá em Hebreus 11,6. A oração e a fé são aliadas íntimas e precisam ser consideradas sempre e juntas. A fé permite que o crente reivindique as promessas de Deus e ela nos torna perseverante, porque a fé ela é um dom divinal. Ela é dada por Deus também, a fé. A oração é como um respirar da alma. E nós devemos fazer inicialmente a sós, né, em particular com o Senhor, porque é ela que nos dá força vital na nossa relação, na nossa conexão com o Deus Pai. Jesus nos ensina em Mateus 6 que a verdadeira oração consiste em ter apenas o Senhor como testemunha. Deus vê tudo que está em secreto, que está no fundo da nossa alma, né? Então, uma recompensa para todos nós. E se trata de um relacionamento, de uma conexão pessoal entre adorador e Deus. Que você, meu amigo, minha amiga, possa avaliar, que você possa abrir sua mente e realmente buscar o Senhor enquanto você pode achar. Porque o próprio Jesus diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O próprio Jesus diz que Ele é o único mediador entre os homens e Deus. Por isso, quando você fazer uma oração, você tem que fazer através de Jesus, para que Ele realmente possa atuar junto ao Pai na nossa vida. Que você tenha um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.